Imagine por um instante que sua vida financeira não é um jogo de sorte, mas sim um jardim. O que você colhe hoje não é resultado do acaso, mas das sementes que plantou, dia após dia, muitas vezes sem perceber. Não importa se você sonha com prosperidade, faz promessas ou visualiza um futuro abundante, o que realmente define seu destino são os pequenos gestos repetidos, as escolhas cotidianas que parecem insignificantes. Um colega de trabalho com o mesmo salário que o seu pode enriquecer em uma década, enquanto outro, com o dobro dos seus rendimentos, pode acabar sem nada. A diferença não está no destino, nas conexões ou no talento, mas no que cada um decidiu cultivar. A sociedade nos vende a ideia de que sucesso financeiro vem de grandes sonhos, metas audaciosas ou manifestações de riqueza. Mas a sabedoria milenar, presente em tradições como a Torá, ensina algo bem diferente. Não são os desejos que se multiplicam, mas sim as ações. Não adianta esperar por um golpe de sorte, uma herança inesperada ou um negócio revolucionário. A verdadeira transformação começa com o que você faz hoje, mesmo que seja algo mínimo. A maioria das pessoas planta ervas daninhas e espera colher flores. Vivem no caos e se surpreendem quando a colheita reflete exatamente isso. Vou contar uma história que mudou minha forma de enxergar a riqueza. Havia um homem que herdou um pedaço de terra árido e pedregoso. Todos ao redor riam dele, dizendo que era um desperdício de tempo. Consultores financeiros sugeriam que vendesse o terreno e investisse no mercado de ações. Mas esse homem entendia algo que os outros não compreendiam: o tamanho da colheita não depende do tamanho da terra, mas da constância no plantio. Todas as manhãs, antes do nascer do sol, ele ia até seu pequeno lote. Arrancava uma erva daninha, plantava uma semente, regava um pedaço. Os vizinhos o chamavam de obsessivo. A família dizia que ele estava perdendo tempo. Mas, depois de 5 anos, aquele pedaço de terra produzia mais do que fazendas 10 vezes maiores. Ele havia descoberto o que a maioria nunca aprende: pequenas ações consistentes não apenas se somam, elas se multiplicam. Esse é o princípio da semeadura e da colheita, uma das leis mais mal compreendidas quando se trata de finanças pessoais. Fomos condicionados a acreditar que a riqueza surge de grandes oportunidades, mas a realidade é que ela é construída no dia a dia. Não é um evento isolado, é um processo. E o mais interessante é que a colheita não se importa com suas intenções, orações ou visualizações. Ela responde apenas a uma coisa: o que você efetivamente plantou. Antes de avançarmos, é importante esclarecer algo fundamental. Não se trata de seguir dogmas religiosos ou buscar aprovação divina. Estamos falando de reconhecer padrões universais que regem o funcionamento da realidade. Assim como as leis da física não dependem das nossas crenças, a lei da semeadura e da colheita também não se importa com suas boas intenções. Ela simplesmente funciona. Agora, vamos ao ponto crucial: por que sua situação financeira não muda? A resposta pode ser dura, mas alguém precisa dizer: você não está fracassando porque não sabe o que fazer. Está fracassando porque não faz o que sabe. A ilusão moderna nos convenceu de que conhecimento é sinônimo de transformação, mas conhecimento sem ação consistente não passa de entretenimento caro. Vejo isso o tempo todo: pessoas que leem todos os livros de finanças, mas nunca controlam seus gastos, que frequentam seminários de riqueza, mas mantêm os mesmos hábitos destrutivos, que citam Warren Buffett, mas não conseguem economizar R$ 50. Elas esperam pela motivação perfeita, pela inspiração divina ou pelo momento ideal para começar. Mas a sabedoria antiga nos ensina que as sementes não esperam pelo clima perfeito. Elas crescem nas condições que você oferece. Isso nos leva ao primeiro princípio fundamental para transformar sua vida financeira: tudo cresce segundo sua espécie. Você não colhe a vida que deseja, mas sim a vida que suas ações permitem. Essa é uma lei psicológica disfarçada de sabedoria agrícola. Pense bem: se você planta sementes de maçã, não colhe laranjas. Se cultiva hábitos de endividamento, não obtém prosperidade. Se toma decisões por impulso, não alcança resultados planejados. Sua situação financeira atual não é um reflexo dos seus sonhos, mas das suas escolhas diárias, acumuladas ao longo do tempo.
Observo pessoas o tempo todo se perguntando por que suas contas bancárias não refletem seus desejos, mas quando analiso seus hábitos, tudo faz sentido. Elas querem abundância, mas praticam a mentalidade de escassez. Desejam riqueza, mas têm medo do sucesso. Oram por mais, mas não sabem administrar o que já têm. Estão plantando sementes de pobreza e esperando colheitas de prosperidade. O mais fascinante desse princípio é que ele remove todo o mistério da construção de riqueza. Quer saber onde estará financeiramente daqui a 5 anos? Olhe para seus hábitos hoje. Suas ações diárias são compatíveis com a vida que diz querer? Porque seu futuro está sendo moldado agora, neste exato momento, pelas pequenas escolhas que você faz quando ninguém está olhando. Isso nos leva ao segundo princípio, frequentemente mal interpretado: o atraso na colheita não é uma negação. A sabedoria antiga nos ensina que o tempo não impede suas bênçãos, ele protege você daquilo que ainda não está preparado para receber. Vou explicar isso de uma forma que vai mudar sua percepção sobre cada obstáculo em sua vida. Quando você planta uma semente, existe sempre um período entre o plantio e a colheita. Durante essa fase, a semente fica invisível, desenvolvendo raízes, ganhando força, se preparando para o que está por vir. A maioria das pessoas interpreta esse período como fracasso. Plantam na segunda-feira e esperam frutos na sexta. Quando não veem resultados imediatos, desistem. Mas a sabedoria antiga nos mostra algo profundo: esse tempo invisível não é punição, é preparação. Não é crueldade da vida reter sua colheita, mas sim um cuidado para que você desenvolva a capacidade de lidar com o que está por vir. Imagine receber R$ 1 milhão hoje, com seus hábitos financeiros atuais. O que aconteceria? Provavelmente, você o desperdiçaria em um ano, porque ainda não tem estrutura interna para sustentar esse nível de riqueza. Por isso, o atraso na colheita é, na verdade, uma proteção divina. Cada dia entre o plantio e a colheita está formando a pessoa capaz de receber o que você tanto deseja. O tempo não está negando nada a você, está desenvolvendo você. E o mais bonito é que, quando a colheita finalmente chega, você já está pronto para ela. Se for um valor simbólico. A generosidade não é sobre o quanto você dá, mas sobre a frequência com que você abre as mãos. Quando você se torna alguém que doa consistentemente, mesmo em pequenas quantias, está treinando seu coração para confiar no fluxo divino. A escassez se alimenta do medo de perder, a abundância se alimenta da coragem de compartilhar. E aqui está o paradoxo: quanto mais você dá, mais o universo parece conspirar para que você receba. Não porque haja uma fórmula mágica, mas porque a generosidade transforma sua mentalidade de guardar para circular, e o dinheiro, como a água, só se multiplica quando está em movimento. Sexto, dedique 15 minutos por semana a aprender algo novo sobre finanças. Pode ser um podcast, um capítulo de um livro ou até mesmo uma conversa com alguém que admira pela forma como lida com o dinheiro. O conhecimento é a única alavanca que multiplica sem esforço adicional. Quanto mais você entende os princípios do dinheiro, menos ele o controla. E não se engane, ignorância financeira é um luxo que ninguém pode se dar. As pessoas mais ricas do mundo não são as que trabalham mais, mas as que pensam melhor sobre o dinheiro. Sétimo, e talvez o mais importante, crie um ritual de gratidão financeira. Toda noite, antes de dormir, anote 3 coisas pelas quais você é grato em relação ao seu dinheiro. Pode ser algo simples, como tenho um teto sobre a cabeça, paguei todas as minhas contas em dia ou consegui economizar R$ 10 hoje. A gratidão é o antídoto para a insatisfação crônica, e a insatisfação é o que nos faz gastar mais do que temos. Quando você treina seu cérebro para enxergar o que já possui, ele para de buscar preencher vazios com compras desnecessárias. Essas 7 ações não são sobre mudar sua vida da noite para o dia. São sobre mudar sua vida um dia de cada vez. E aqui está o segredo que ninguém conta: a disciplina não é a ausência de tentação, mas a capacidade de escolher o que é certo mesmo quando você não quer. Não é sobre nunca sentir vontade de gastar, mas sobre ter um sistema que o impede de agir por impulso. Não é sobre nunca passar por dificuldades, mas sobre ter uma estrutura que o mantém no caminho mesmo quando as coisas ficam difíceis. Lembre-se de José. Ele não salvou o Egito com um milagre, mas com um sistema.
Ele não dependeu de sorte, mas de consistência. E o mais impressionante, ele não precisou ser perfeito. Ele só precisou ser fiel. Fiel ao plano, fiel ao processo, fiel à verdade de que pequenas ações, repetidas com propósito, constroem impérios. Agora, eu sei o que você pode estar pensando, mas e se eu fizer tudo isso e ainda assim não ver resultados? A resposta é simples, você já está vendo resultados. Cada vez que você escolhe a disciplina em vez da emoção, está fortalecendo um músculo que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Cada vez que você planta uma semente, mesmo que não veja a árvore ainda, está criando raízes invisíveis que um dia sustentarão uma floresta. O dinheiro não é um fim em si mesmo. Ele é um reflexo de quem você é e de como você interage com o mundo. Se você quer mais dinheiro, não comece procurando mais dinheiro. Comece se tornando a pessoa que o dinheiro quer encontrar. Alguém disciplinado, generoso, paciente, grato e consistente. Porque no final das contas, a colheita não é sobre o que você recebe, mas sobre quem você se torna no processo. E quando você finalmente colher, descobrirá que o verdadeiro tesouro não estava no fruto, mas na pessoa que aprendeu a cultivá-lo. Em quantias simbólicas. A generosidade quebra o espírito da escassez e ativa o espírito da abundância. Quando você doa de forma consistente, mesmo que sejam pequenas quantias, está declarando que tem mais do que o suficiente. E o universo responde a essa declaração. Em sexto lugar, estabeleça uma revisão semanal de riqueza. Reserve 15 minutos toda semana para analisar sua situação financeira. O que entrou? O que saiu? Que padrões você percebe? Isso não se trata de julgamento, mas de consciência. Você não pode melhorar o que não examina. Sétimo, comprometa-se com uma ação diária de identidade de riqueza. Faça algo pequeno todos os dias que uma pessoa próspera faria. Pode ser ler sobre investimentos por 10 minutos, ouvir um podcast financeiro ou aprender um novo conceito sobre dinheiro. Você não está apenas construindo conhecimento, está construindo uma identidade. Sei o que alguns de vocês estão pensando. Acham que essas ações são pequenas demais para fazer diferença, que querem mudanças maiores e mais dramáticas. Mas é justamente essa mentalidade que os mantém estagnados. A Torá nos ensina que quem é fiel no pouco será fiel no muito. A pessoa que não consegue poupar $5 consistentemente não conseguirá poupar 5.000. Outros pensam que não têm tempo para esses hábitos, mas isso não é verdade. Vocês têm tempo. O que falta é alinhar as prioridades com os objetivos que dizem ter. Vocês têm tempo para passar 1 hora nas redes sociais, mas não 5 minutos para acompanhar seus gastos. Tem tempo para assistir a séries, mas não para aprender sobre dinheiro. O problema não é o tempo, são os valores. Há também quem acredite que começará esses hábitos quando tiver mais dinheiro. Mas isso é pensar ao contrário. Você não ganha mais dinheiro para depois desenvolver bons hábitos. Você desenvolve bons hábitos, e então, ganha mais dinheiro. A prosperidade chega para aqueles que sabem lidar com o que já têm, não para os que esperam ter mais para começar a lidar corretamente. E sei que alguns de vocês já tentaram antes e falharam. Acham que desta vez não será diferente. Mas quero que entendam uma coisa: o fracasso anterior não determina o fracasso futuro. Na verdade, ele aumenta suas chances de sucesso, porque agora você sabe o que não funciona. O fracasso é apenas um dado. Cada revés é um preparo para o retorno. O segredo é começar menor desta vez. Não tente revolucionar toda a sua vida financeira da noite para o dia. Revolução gera resistência. Evolução gera resultados. Escolha um hábito, domine-o por 30 dias e só então adicione outro. Pequenas mudanças sustentadas ao longo do tempo criam transformações profundas. E quando você começar a aplicar esses princípios com consistência, algumas coisas acontecerão. Primeiro, a riqueza deixará de ser uma questão de sorte e passará a ser previsível. Você deixará de esperar por milagres financeiros e começará a criar sistemas financeiros. Perceberá que a prosperidade não é algo que acontece com você, mas algo que flui através de você como resultado de ações alinhadas. Segundo, as oportunidades começarão a encontrá-lo.
Quando sua estrutura interna estiver pronta, as oportunidades externas aparecerão. Não é coincidência, é coordenação divina. Sua preparação encontra a provisão de Deus na interseção entre fidelidade e prontidão. Terceiro, sua identidade, estrutura e hábitos se alinharão. Não haverá mais conflito interno entre quem você quer ser e o que realmente faz. Suas ações refletirão seus valores, seus hábitos refletirão seus objetivos, sua rotina diária refletirá seu destino. Quarto, a paz substituirá a ansiedade. Quando sua vida financeira for construída sobre princípios sólidos, em vez de reações emocionais, você dormirá melhor à noite. Se preocupará menos durante o dia. Confiará no processo porque o processo é confiável. Quinto, a generosidade se tornará natural. Quando você opera a partir da abundância, em vez da escassez, dar se transformará em alegria, não em sacrifício. Você perceberá que quanto mais dá, mais flui através de você. A generosidade não será um fardo, mas uma bênção. Por fim, o dinheiro deixará de ser um senhor e se tornará um servo. Em vez de você trabalhar para o dinheiro trabalhará para você. Em vez de ser controlado pelas circunstâncias, você as controlará através de escolhas sábias e consistentes. Essa é a vida que está disponível para você, não algum dia, não quando as condições forem perfeitas, não quando você se sentir pronto, mas agora, hoje, com a próxima decisão que tomar. Porém, isso exige que você rejeite a mentira moderna de que a riqueza vem de grandes rupturas. Exige que você abrace a verdade da Torá, a riqueza vem do plantio disciplinado. Exige que você pare de esperar pela colheita e comece a focar nas sementes. Lembre-se, Deus não julga sua renda. Ele julga seus hábitos. Seu futuro não reage ao que você deseja, mas ao que você planta. E o belo das sementes é que elas não precisam de permissão para crescer. Não exigem condições perfeitas. Elas só precisam de plantio consistente. Então, aqui está meu desafio para você. Nos próximos 7 dias, implemente apenas uma das 7 ações que compartilhei. Não tente fazer todas. Não tente ser perfeito. Escolha uma e a pratique consistentemente por uma semana. Deixe o sucesso desse pequeno hábito construir sua confiança para mudanças maiores. E lembre-se, todo especialista já foi um iniciante. Toda árvore frondosa já foi uma semente. Toda colheita começou com um único grão. Sua transformação não exige que você se torne alguém que não é e exige apenas que você faça, de forma consistente, o que já sabe que deve fazer. A lei da semeadura e da colheita está agindo em sua vida agora mesmo, quer você perceba ou não. A questão não é se ela está funcionando. A questão é, que sementes você está plantando? Porque o que você planta hoje, colherá amanhã. Sua alma é o projeto. Sua vida é a construção. Shalom, meu amigo. Agora vamos construir a vida que Deus projetou para você.